Até menos de 20 anos atrás, a doença de Crohn era considerada rara e desconhecida. Segundo a comunidade de médicos, ela tem avançado de forma preocupante e é envolvida com alguns mistérios. Um mal sem cura, difícil de descobrir, que faz com que o sistema de defesa do corpo ataque o próprio organismo, destruindo o intestino. E ele tem preferência pelos jovens bem jovens ou jovens adultos. Devido à extrema necessidade dessa informação, eu convidei a Júlia Assis. Ela é dentista, especialista em saúde da família e presidente fundadora da Alende, Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias no Intestino. Ei, Júlia. Ei, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? E vamos falar um pouquinho sobre essas doenças, né? Vamos lá. Júlia, o Super Saudável está sempre falando sobre a necessidade da saúde intestinal, né? Hoje é considerado como o segundo cérebro. Sim. E é muito sério esse assunto, né? Fala para nós o que é a doença de Crohn, né? O que causa. Bom, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, né? Basicamente é uma doença que ela se manifesta no intestino, como você falou no início. O nosso sistema de defesa acaba atacando aquele intestino e promovendo úlceras, inflamações, né? E além das manifestações intestinais da doença, nós também temos manifestações extraintestinais, na pele, articulações, olhos, enfim, outras áreas, né? E é uma doença que realmente ela não tem uma causa definida e também não tem cura ainda. Então nós temos que aprender a conviver, né? E da melhor maneira para poder levar uma vida mais saudável, de uma forma mais tranquila. Por que ela é considerada silenciosa e misteriosa? Na verdade, a doença de Crohn, até hoje não se sabe exatamente a causa, né? Ela não tem uma causa definida, existem teorias, mas não tem ainda uma causa definida, ela ainda não tem cura. Está sendo estudada. Né? Está sendo completamente estudada, não tem cura ainda. E, na verdade, às vezes o indivíduo ele passa um bom período da vida normal, sem apresentar nenhum tipo de sintoma, sem ter nenhum tipo de problema, e do nada ela desperta, ela acorda e começa a se manifestar. Então, além de ser de difícil diagnóstico, né? Não tem um exame específico para detectar a doença, então isso tudo acaba deixando ela um pouco mais misteriosa mesmo. Os sintomas são bem parecidos com uma simples virose, né? Sim, sim. Diarreia, perda de peso, de apetite. Muitas pessoas confundem. Sim, confundem. É uma coisa que a gente tem lutado muito, em tentar divulgar esses sintomas, né? Uma pessoa que tem diarreia constante, perda de peso, alguns casos de febre ou sangramento, isso precisa procurar um médico, tem que ser investigado. Né? Nós temos exemplos de vários pacientes que foram tratados aí como virose, como não sei o que, né? Outras manifestações e demoraram um longo período para poder tentar descobrir que poderia ser uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, né? Então realmente isso os sintomas eles são bem confundidos e é importante a pessoa ficar de olho. Começou a ter diarreia, perda de peso sem motivo aparente, né? Às vezes, como eu falei com episódios de febre, procura um médico, isso é muito importante. Agora, tem uma doença aí que anda bem junto dela, a retocolite, né? Qual a diferença entre elas? Sim, nós até falamos além de doenças inflamatórias intestinais, né? Nós falamos em doenças inflamatórias intestinais, quando nos referimos a essas doenças, nós estamos falando de doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São duas doenças muito parecidas, elas têm, claro, características próprias, mas elas andam ao lado, né? A doença de Crohn, ela pode se manifestar da boca até o ânus, pegando qualquer parte do trato gastrointestinal do paciente. Já a retocolite, ela fica limitada ao intestino grosso.
Então ela só se manifesta no intestino grosso e há sempre uma dificuldade, inclusive de diferenciação às vezes de uma para outra, porque se a doença no paciente está só no intestino grosso, é difícil de saber ainda, né, se é uma ou se é outra. Uma outra característica que diferencia as duas é que a doença de Crohn, ela promove úlceras, né, ulcerações no intestino, mas ela atinge várias camadas, então podem ser úlceras profundas, né? Já na retocolite, ela atinge apenas a camada superficial do intestino. Porém, essa lesão ela pode ser grande, uma lesão longa, né? Que ela pode afetar, ela é mais rasa, porém ela pode afetar uma área bem maior. E compromete bem a qualidade de vida, Sim, né? compromete. Júlia, essa incidência maior em jovens, bem jovens, jovens adultos, há uma ligação entre as comidas multiprocessadas, sintéticas, muito industrializadas, né? Já que o intestino é o segundo cérebro, né? E ele desempenha funções no corpo todo, ele desequilibra todo o organismo, exatamente. É de extrema importância, né? Ele produz a serotonina, que é a sensação de felicidade, bem-estar, o hormônio, né? O próprio sistema imunológico, ele é abrigado no intestino, Sim. né? Então, assim, as pessoas precisam muito estar informadas, né, sobre essa doença, porque ela era considerada rara. Hoje não, e ela tem aumentado. Você pensa que, como não há uma causa específica, né, ainda, né, com certeza ela está sendo muito estudada, mas há estudos que mostram, né, inclusive países, né, a gente estava conversando aqui Sim. antes da gravação, você citou isso, né, que países onde o consumo de comidas industrializadas é maior, a incidência é ainda maior. Então, todas essas variações que nós temos hoje nessa vida moderna, né, isso tudo junto, ele pode levar ao fato do paciente começar a manifestar mesmo a doença inflamatória intestinal. Ela é progressiva? Sim, é uma doença progressiva, né? Ela precisa de tratamento, precisa de acompanhamento médico. Muitos pacientes, quando começam, eles começam com crises pequenas, com lesões pequenas, mas se não forem tratadas, elas podem evoluir de uma forma muito grave, né? E podem levar ao câncer? Pode, Aumenta o risco? Aumenta. Na verdade, quem tem retocolite ulcerativa tem um risco bem maior de desenvolver o câncer de intestino, mas quem tem a doença de Crohn também tem um risco maior do que a população comum, do que a população normal de desenvolver o câncer de intestino. Então, assim, tem que ser acompanhada mesmo. Júlia, você já convive com a doença de Crohn há quantos anos? Eu fui diagnosticada há 21 anos. Você fala para nós logo depois dos nossos comerciais? Sim. Voltamos já, fica com a gente. Ela vai falar sobre como é o convívio, vai falar sobre as prevenções e vai falar sobre a associação. Voltamos já. Olá, estamos de volta, Super Saudável, hoje falando sobre a doença de Crohn. Até pouco tempo ela era considerada rara, desconhecida, mas ela tem avançado de forma preocupante. Eu convidei a Júlia Assis, ela é dentista, convive com a doença há mais de 20 anos e é fundadora, presidente da ALEND, que é a Associação do Leste de Minas de Doenças Inflamatórias Intestinais. Júlia, você falou no final do primeiro bloco para nós que você convive com a doença há 21 anos, né? Sim. Conta para nós como você chegou ao diagnóstico, como você recebeu esse diagnóstico. Então, como você mesmo disse, né, há anos atrás, há 20 anos atrás, a doença ela era totalmente desconhecida. Eu comecei a ter os sintomas em 1997, eu estava na faculdade ainda, e aí o que eu apresentei de início foi diarreia. Eu comecei a ter simplesmente diarreia, uma diarreia crônica, que ela não tinha uma causa definida, e várias vezes eu pensava, é porque eu comi alguma coisa ontem, e a gente vai enrolando, né? Até é o que todos pensam, né? Exatamente, esse é um dos motivos que nós precisamos falar, né, sobre isso. E demorei a procurar o médico, procurei o médico, comecei uma bateria de exames, e logo depois o médico começou a me pedir exames mais específicos, mais invasivos para o intestino.
né? São exames que são feitos por via anal. Então, isso gerou em mim, naquela época, um preconceito muito grande, né? Uma vergonha, inclusive, de fazer esses exames, o que retardou ainda mais o meu diagnóstico. E isso foram coisas que eu fiz por desconhecimento, né? Por desconhecimento, por preconceito, e é isso que a gente tenta combater hoje. A doença ela foi se agravando, ela foi até que eu não consegui mais ignorar aquilo tudo que estava acontecendo e me submeti aos exames todos. Quando eu tive o diagnóstico, simplesmente eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu recebi orientações do meu médico, eu comecei um tratamento, mas também por desconhecimento, no meu início da doença, eu fiz inúmeras coisas erradas. Eu tomei automedicação, tomar medicamento porque eu tinha muitas dores. E aí eu tomava algum remédio para dor, você sempre ouve as pessoas falando, toma isso, é bom. E isso acaba piorando, agravando mais ainda o quadro da doença, né? Então eu acho muito importante, né, a gente falar sobre isso, as pessoas entenderem que a automedicação, que desconhecimento, ele pode complicar a vida de um paciente, né? No meu caso, eu quase morri, eu fui quase a óbito mesmo por causa da doença, e exatamente por esse desconhecimento. E é exatamente por isso que veio a ideia de fundar uma associação, para a gente tentar promover, levar essa informação para os pacientes e para a comunidade em geral, para elas entenderem o quão grave é a doença, o quão é necessário tratar essa doença e levar a sério, né? E também diminuir o preconceito, que não só da sociedade, mas também dos próprios pacientes. E não chegar a um nível tão grave mais Sim, à frente. com Agora, certeza. aqui no Brasil, as políticas públicas, o suporte, como anda? Então, é até uma das lutas da Alende, né? Nós nos unimos às associações do Brasil inteiro e temos feito um grande trabalho de advocacy, que é lutar por políticas públicas, né, de melhor qualidade para os pacientes. No Brasil, nós não temos nenhum tipo de política específica para quem tem doença inflamatória intestinal. Esse paciente, o mesmo direito que qualquer cidadão brasileiro tem, o paciente tem também, ele não tem nenhum tipo de benefício, digamos assim, sendo que é uma doença grave, que não tem cura e que ele vai conviver para o resto da vida, né? Além disso, alguns medicamentos, eles são fornecidos pelo SUS, pelo governo, né? E a doença de Crohn até está mais avançada com relação a isso, o protocolo foi atualizado há 1 ano e pouco. Em relação ao né? suporte? Para a medicação, o tratamento, né? Então tem medicamentos modernos que melhoram a qualidade de vida. São muito caros, né? São caríssimos, né? São os medicamentos biológicos, é a última geração. Claro que não é todo paciente que necessita, isso é indicação médica. Mas o que a gente luta é para que todo mundo tenha acesso à medicação que for necessário, né? E aí dentro desse ponto tem uma questão que os pacientes da retocolite, eles não têm acesso aos medicamentos mais modernos, única e exclusivamente porque o Ministério da Saúde atualizou o protocolo da retocolite pela última vez em 2002. Olha, de 2002 para agora, quantos medicamentos surgiram? Né? Quantas possibilidades de tratamento? E esses pacientes, eles estão desassistidos, eles não têm. Então, é uma das lutas, né, que nós temos fora, inclusive, da nossa região. Nós vamos a outras cidades, a vários eventos e sempre tentando buscar alguma forma de benefício mesmo para os pacientes junto com outras associações. Fala para nós um pouco sobre a Alende. A Alende é uma associação que ela nasceu até de um sonho, né, que foi esse que eu falei, de tentar trazer informação para o interior. Nós somos a primeira associação do interior do Brasil. Existem associações espalhadas no Brasil inteiro, mas no interior não tem. E a Alende veio exatamente disso. Eu contei um pouco da minha história, do meu desconhecimento, do tanto de coisa que eu fiz errado e que complicou a minha vida. E a ideia que nós tivemos, que eu tive no início, foi exatamente de não deixar que ninguém passe pelo que eu tive que passar. Entendeu? Então, veio a ideia de montar essa associação, porque no interior do Brasil, eu não estou falando do nosso interior, estou falando do interior do Brasil inteiro. As informações, elas demoram mais a chegar. Os pacientes, às vezes nós estamos aqui, a gente não tem muito acesso a tudo de moderno, a tudo que está saindo. Então, a gente montou essa associação, é uma associação sem fins lucrativos, não tem nenhum tipo de contribuição, nada, é só mesmo uma reunião de amigos,
né, de pessoas que têm a doença e familiares. A gente promove vários tipos de palestras, de coisas para atualizar esses pacientes. Vamos lá fora trazer tudo de novo para cá, e a gente promove congressos, até mesmo capacitações para profissionais de saúde, para que eles também conheçam um pouco da nossa doença e saibam manejar esse paciente da melhor forma. Fala para nós sobre a prevenção. Não, para prevenir, como não tem uma forma correta, né, não tem uma causa específica da doença, a prevenção para a gente não desenvolver é o que tem de geral, né? Alimentação saudável, é tentar ter um estilo de vida saudável, e aí é muito importante, né, estarmos aqui no programa. Uma vida sem estresse, uma vida mais voltada mesmo para o interior, para a vida, né, de valorizar as pequenas coisas. Não, tentar consumir o mínimo de produtos industrializados, o próprio cigarro, ele não é indicado, né, bebidas, enfim. É tentar levar uma vida o mais saudável possível. Que aí, levando esse estilo de vida, a possibilidade de vir a desenvolver a doença é menor. É menor. Né? Agora, algo mais que você deseja informar, alertar, né, aos telespectadores que estão nos assistindo? Então, eu gostaria também de falar para todo mundo sobre a questão do acolhimento desse paciente. Muitas vezes, o paciente com doença inflamatória intestinal, com doença de Crohn ou retocolite, às vezes é vítima de muito preconceito, inclusive da sociedade, dos colegas, enfim, e até de alguns familiares que não entendem, né? São muitas idas ao banheiro, são urgências evacuatórias, a gente às vezes é muito complicado. Um paciente em crise, ele se sente extremamente cansado e é tido como preguiçoso às vezes. Acontece inclusive afastamento do trabalho. Sim, acontece. Tem uma pesquisa recente da doutora Renata Frois, é uma perita, inclusive do INSS, que ela fez um levantamento dos últimos anos, né, de afastamento do trabalho, e aí descobriu, para você ter uma ideia, que o tempo médio de afastamento para um paciente com doença de Crohn é de quase 1 ano, né, e que isso tem reduzido também com o uso de alguns medicamentos mais modernos, porém, os pacientes eles são extremamente afetados. Então, eu acho importante também falar e pedir a todo mundo, né, quem conhecer alguém, acolha esse paciente, entenda, né? São situações extremamente constrangedoras. Qualquer pessoa que tem que correr para um banheiro em qualquer lugar que tiver, né? E isso é vergonhoso, enfim. E isso constantemente. Tem pacientes que vão ao banheiro 30 vezes por dia. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Então, além do paciente, dele ter que se tratar, eu acho importante que a sociedade acolha esse paciente, entenda que ele está passando por uma crise, ele precisa ser entendido e ele precisa de ajuda. São doenças desconhecidas, a doença de Crohn e a retocolite, porém, elas são doenças que podem ser muito graves. Então, começou a ter algum sintoma, dor abdominal, febre nem sempre, mas diarreia, perda de peso, sangramento ou muco nas fezes, procura um médico, né? Só ele pode procurar, descobrir o que está causando isso no seu corpo e indicar o tratamento correto, né? Vamos parar um pouco com essa coisa de tentar se automedicar, isso é muito importante, né? As doenças, elas são graves, elas podem sim complicar, né? Então, o que a gente quer é exatamente isso, que as pessoas não tenham, né, informar para que não tenham que passar para essa fase mais grave da doença. Ok. Deixa o contato da Lende para nós. Bom, a Lende, nós temos um WhatsApp, o telefone, que é o 999051231, mas temos o nosso site oficial, alende.org.br, e temos também todas as páginas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre é só procurar a Lende lá que vocês vão nos encontrar. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço muito a presença, o convite, né, de estar aqui, poder contribuir um pouco e assim, agradeço muito a oportunidade de divulgar um pouco mais sobre as doenças e sobre a nossa Lende também. Ok, nós agradecemos muito também. Pessoal, fiquem ligados, né? Os sintomas são parecidos com virose. Nós ouvimos também sobre a importância de não se automedicar, né? E principalmente o nosso maior objetivo é
é te informar. É te informar porque, segundo a comunidade médica, essa doença ela tem avançado, né? Então nós precisamos te alertar, nós precisamos que você deseje melhorar a qualidade de vida, né? Se cuidar, praticar exercício físico, alimentação saudável, não se automedicar, trabalhar a sua saúde emocional, né? E é isso aí. Fiquem ligados que logo depois dos nossos comerciais tem mais Super Saudável para você.